eleitorais, eu vou trazer o resultado. Agora, é o seguinte, tem pesquisas trazendo aí novos números na disputa presidencial. Então, no resultado do levantamento que foi pelo Genial Quest, o ex-presidente Lula soma 45% das intenções de voto, Bolsonaro tem 31%. Já em outro levantamento, Poder Data, Lula tem 44% e Bolsonaro aparece melhor, com 36%. Então são pesquisas que saíram recentes, ontem indicaram variação de 14 e 12 pontos de diferença aí, né, entre os dois principais candidatos à presidência. Falando primeiro sobre a pesquisa Genial Quest, o Lula tem 45%, Bolsonaro 31%, Ciro Gomes 6%, Simone Tebet e André Janones 2% cada, e Pablo Marçal do PROS 1%. Os demais pré-candidatos nem pontuaram na pesquisa. Brancos, nulos e abstenções baixos, 6%. E os que estão indecisos também registraram 6%. Aí o estudo ouviu 2.000 pessoas em 120 municípios entre os dias 29 de junho e 2 de julho, margem de erro de 2 pontos para mais ou menos. Já na outra pesquisa, Poder Data, né, ligada ao portal de notícias Poder 360, a diferença entre Lula e Bolsonaro diminui, fica em 12 pontos. Segundo os números, Lula tem 44% e Bolsonaro 36%. Ciro Gomes mantém a margem de 5% das intenções de voto, André Janones e Simone Tebet 3%, Luiz Felipe Dávila do Novo, Pablo Marçal do PROS e Luciano Bivar do União Brasil, além de Leonardo Péricles do UP, e José Maria Emael, do Democracia Cristã, e a Sofia Manzano, do PCB, e a Vera Lúcia, do PSTU, não pontuaram nada. O Emael tá de novo. Um democrata cristão. De novo, toda a eleição tá lá, mas nem pontuou. Tá com 0. Brancos e nulos somam 5% e souberam ou não responderam chegam a 4%. A pesquisa foi realizada entre 3 e 5 de julho por meio de 3.000 entrevistas em 317 municípios. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então vamos falar aqui dos principais colocados, né? Ciro Gomes mantendo a margem de 6, 7%, variando com a pesquisa. E quem de fato aparece com possibilidade de conquistar a presidência da República, Lula e Bolsonaro. Em uma pesquisa com uma diferença um pouco maior, mas tem a margem de erro que dá meio que empatada, né? Estão todos na mesma. Né? E a outra com uma pesquisa um ponto menor. Agora, Riva, explique o seguinte. A gente tem uma tendência de continuidade no Brasil sempre, né? De reeleição, assim, seja para os estados, prefeituras, presidência da República e tal. Então a gente não deveria ter nessas pesquisas o Bolsonaro com resultado à frente? Ou não? O que acontece pra gente explicar pro ouvinte? Vamos ser bem honestos, nós nunca tivemos uma oposição tão forte como nós estamos tendo para o atual governo. Nunca tivemos. Se tivéssemos, os outros governos teriam trabalhado mais. A oposição sempre foi menor, sempre foi nanica e o barulho era pouco. Essa oposição é muito mais barulhenta. Porque o PT sempre soube fazer oposição e tá na oposição mais uma vez, e grita e tudo mais. Sim, veículos de comunicação que estão mais associados a essa grita, que pegam mais no pé do presidente Bolsonaro. E ele sabia que ia ser assim, que ele ia ser extremamente supervisionado. Então tá dentro do esperado pelo Planalto até o momento. Dentro do esperado. Agora, o que não tá esperado é uma pesquisa em que nenhuma pesquisa o colocando à frente. Vale lembrar para você que todas essas pesquisas que nós estamos dando, nós vamos fazer isso com todas as pesquisas que aparecerem, nós vamos dar aqui no Grupo RIC. O questionamento é em cima dos institutos de pesquisa, inclusive de metodologia. Nós estamos dando os resultados. Mostra que os públicos já definiram muito bem, é só ver por brancos e nulos como são baixos. Talvez também a gente tenha um fator diferente, que seja uma eleição onde a gente já conhece o ex-presidente e o presidente. Não são candidatos. A gente nunca teve, acho que uma eleição que eu me lembro, assim, com um ex-presidente e um presidente atual concorrente. Você lembra, Riva? Nunca eu não lembro. Cada um já sabe o que esperar de cada um. Isso. Cada um tem o público cativo que você pode colocar na casa dos 20%. O resto é briga de voto. Talvez por isso, então, os indecisos estejam em 6%. Muito baixo, né? Nunca vi isso. Baixo. O que nós podemos ter, e que pode ser decisivo, é a grande abstenção. Qual eleitor vai se abster mais? O eleitor bolsonarista ou o eleitor lulista? Esse pode ser o fio da meada. E tem também o voto anti-PT e o voto anti-Bolsonaro. Às vezes você não queria votar no candidato X, mas você é contra o Y. Então você vai naquele que é a alternativa, né? Que é o voto, por exemplo, de quem talvez quisesse uma terceira via. Para que caminho vai se a terceira via não emplacar? Vai se abster? Vai para algum lado no voto do contra algum dos candidatos? É uma dúvida também, né, Riva? Isso são coisas que a Rafa vem levantando que são absolutamente consideráveis. Mas o principal questionamento é isso que você fez, Rafa. Não, nem questionamento, né? Esse detalhe. A gente já sabe o que vem dos dois. Pois é.
Talvez por isso a gente tenha um cenário com mais clareza. Clareza. Mas vem diminuindo a diferença, as pesquisas vêm mostrando, né, que à medida que vai se aprofundando campanha... Os auxílios vão ajudar muito, os auxílios, Bolsonaro. Tem que ver o impacto, como fica a gasolina, né, como ficam os discursos do ex-presidente, quem é que vai agradar mais o eleitorado, porque a eleição também vai se afunilando. Tem gente que diz assim, a eleição agora só está interessando para analista político e político. O povão mesmo preocupado com a sua vida, né, com o seu dia a dia, vai resolver para frente. Então a gente pode ter mudanças aí nesse quadro nos próximos levantamentos eleitorais. O que fica muito claro para mim, Rafa, é que cada vez mais se desenha um segundo turno. Hoje tem algumas pesquisas que até dão primeiro turno pro Lula, aquela coisa toda. Mas você vê que o Bolsonaro vem crescendo mais do que os outros poderiam crescer. A Simone Tebet não decola de jeito nenhum, ninguém conhece, que seria a terceira via, e tudo mais. É muito fragmento tirando os dois. Então, a tendência é de um segundo turno. E daqui a pouco o governo também, Rafa, quando começa a eleição, o período eleitoral, e é no rádio e na TV que você decide a temperatura da campanha, começa a mostrar o que fez, o que não fez, os outros começam a mostrar o que deixou de ser feito, a pandemia vai pesar muito, os casos de corrupção vão aparecer dos dois lados, hoje podem aparecer dos dois lados nessa cobrança, por causa do MEC, aquele monte de coisa. Então tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. O desenho é de um segundo turno. Cada dia mais se desenha um segundo turno entre os dois, né? A gente já vai fazendo análise para você construir o teu pensamento, né? Entender as movimentações políticas até outubro, que tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda. Agora 11h52, a gente vai